Bom, queridos, bom dia para você, meu amigo e ouvinte, navegador do programa Pregadores do Evangelho. Eu sou o pastor Onofre, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Internacional Emanuel e nesta igreja eu sirvo como pastor auxiliar. É um prazer incomensurável poder estar aqui compartilhando algumas verdades das porções bíblicas com você neste dia. Eu quero compartilhar nesse instante um texto extraído da Epístola aos Romanos. Romanos capítulo 12 é um texto que muito me agrada, pela profundidade que esse texto tem para compartilhar conosco. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2 é muito interessante, porque ele dá uma sequência ao assunto pelo qual eu gostaria de explorar nesses poucos minutos. O versículo 2 vai dizer da seguinte maneira: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sobre esse assunto tão pouco explorado, mas de grande valia, que eu pretendo compartilhar algumas verdades neste momento com você, meu amigo, minha amiga, que atenciosamente se conecta aí a esse programa, para que nós possamos juntos crescermos e aprendermos. Antes de falarmos qualquer coisa, por gentileza, vamos fazer uma oração, falar com Deus, Deus de amor e Pai de bondade, Senhor nosso. Que bom podermos estar falando com o Senhor. Nós queremos exaltá-lo por tudo que Tu és. Queremos também manifestar a nossa gratidão por nos escolher e reconhecer a nossa pequenez diante da Sua magnitude. Peço-Te que nesses breves minutos o Senhor possa conceder-nos palavra, que possa ir ao encontro de vidas que necessitam por ouvir essa mensagem. São, Deus, essas bênçãos que eu Te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o texto que nós escolhemos para ler, ele vai falar sobre a renovação da mente, a renovação do entendimento. A renovação do entendimento, ela existe para que nós, réis mortais, condicionados a uma situação de pecaminosidade, vinda da nossa origem em geral, possamos sobreviver às inúmeras mazelas criadas por nós mesmos, aos inúmeros caos que por nós mesmos fomos criados. Quando nós vamos olhar no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 29, existe algo ali muito interessante. O texto vai nos dizer que Deus fez o homem perfeito, mas esse mesmo homem que por Deus foi feito perfeito, ele criou muitas invenções, ele buscou muitas invenções. E na medida que nós vamos percebendo que as ações dessas invenções, de certo modo, culminou em reações que por si só não foi nada favorável para a raça humana, olhamos para esta humanidade e vemos que ela vereda a passos largos para caminhos que irão lhe endereçar ao precipício. A situação é tão trágica que, se não fosse tão trágica, evidentemente seria cômico. Nós vemos hoje pais matando filhos, filhos matando os pais. Nós vemos hoje ódios estampados, ganância, rancor, inversões de valores. Esse é o estado calamitoso com que se encontra a nossa humanidade. É um altos e baixos, um quente e um frio, de forma surpreendente. É drama e comédia, é sucesso e derrota, é risos e choro. São essas situações pelas quais a humanidade tem passado. É essa situação que faz parte, do convívio geral de todo ser humano, faz parte da historicidade e da vida de todo ser humano. O que fazer com essa situação? A grande verdade é que pensamos que a única forma de viver bem é quando vivemos em um oásis, ou seja, a única maneira de nos regozijarmos é quando todas as coisas vão bem. Mas não é bem assim, não.
É aí que entra a verdadeira e absoluta renovação da mente. Quando sabemos que em meio às dificuldades, às questões temporais que nos são propícias a toda a raça humana, você veja que a Bíblia irá nos falar, lá no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 45, que o sol ele vai nascer para o justo, mas também vai nascer para o injusto, né? Enfim, todos nós estamos propícios a sol, a chuva, a doenças, a estarmos debaixo de uma economia comprometida e debaixo de uma socialização cujo fez as suas escolhas e, diga-se de passagem, de forma muito ruim. Quando você vai abrir também Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo, ao escrever a Gálatas, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Sabe, meu amigo, ninguém nesta vida é obrigado a plantar nada, mas nós temos a incumbência e a responsabilidade, no mínimo, de colher aquilo que nós plantamos. E quando nós nos perguntamos o porquê disso, o porquê daquilo, e buscamos respostas como que incessante, quando vamos olhar para novamente a Bíblia, você abre ali em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, você vai ver a resposta de algumas perguntas. Aliás, o texto ele inicia fazendo uma pergunta e segue-se dando a essa mesma pergunta a resposta que nós tantos procuramos. O texto diz: de que se queixa o homem? De que se queixa eu e você? Das nossas mazelas, dos nossos caos. Mas o que levou-nos a praticar essas mazelas e os nossos caos? O que levou-nos a ter vidas muitas das vezes difíceis e não sabermos administrar isso? O texto vai dizer que foram os nossos próprios erros, foram as nossas próprias atitudes, as nossas próprias ações que fez com que nós pudéssemos vivenciar momentos difíceis, momentos que ora vivemos sobre aplausos e outros vivemos sobre vaia. Mas mesmo neste momento que está, digamos assim, está aí para todos, né? Todos estão vivenciando isso, está abrangente a toda a humanidade. Quando nós temos a chamada renovação da mente, nós sabemos viver no deserto, dando glórias ao Senhor. Ainda que as lágrimas, elas venham encenar no palco do nosso rosto de forma tangente, tangível e manifestada, e algumas delas, às vezes, pela força e a dor do sofrimento, sequer nem conseguem chegar no nosso rosto, elas ficam aprisionadas na nossa mente, no nosso cérebro, só mesmo a renovação da mente, a renovação do entendimento. E que renovação do entendimento é essa, meu amigo? Eu já vou já lhe dizer. Quando você vai abrir a tua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, isso, 1 Coríntios, se você tiver uma Bíblia aí, por favor, ateste comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, vai dizer uma coisa linda. Vai dizer que eu e você, sim, nós temos a mente de Cristo. E é essa mente de Cristo, em momentos difíceis, que vai nos reportar, fazer um retorno, retroceder, a voltar no caminho de onde nós nunca deveríamos ter saído. É por isso que nós vemos as mazelas da vida, a vida de mendigos se proliferando dentre as inúmeras capitais, as grandes capitais, pessoas sem casas, pessoas que estão optando pela vida de crime, porque buscam em todas as questões da vida sociais e não acham solução. É por isso, porque Mateus 24, versículo 12, vai dizer que no final do tempo, por amor de muitos ter se esfriado, né, por se multiplicar a iniquidade, melhor dizendo, o amor de muitos se esfriou. É isso aí. Quando a iniquidade se multiplica, quando nós damos ênfase a coisas que estão inclinando mais para a carne do que propriamente para o espírito, o amor se esfria. E quando o amor se esfria, nós vivemos a filosofia de farinha pouca, meu pirão primeiro, para chorar minha mãe, chora a sua. Mas eu tenho, nesse curto período, uma única mensagem para fechar esse momento célebre e prazeroso que me é poder estar falando para vocês. Eu tenho uma única mensagem. O texto iniciou em Romanos capítulo 12 falando sobre vida, apresentar um sacrifício vivo. E quando nós vamos falar de vida, não estamos falando de uma vida material, estamos falando de uma vida que transcende a questão biológica. Estamos falando de uma vida zoer,
vida de Deus, a vida que Ele nos deu lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto diz que Ele soprou na narina do homem e o fez alma vivente. Ali Ele recebe uma vida para viver no Éden. Se você não sabe, a palavra Éden quer dizer prazer, para viver uma vida prazerosa. E por que você não vive essa vida, meu amigo? Por que você, tendo todos os motivos para viver uma vida de prazer, ainda que estivesse caminhando pelo deserto, você não a vive? O que tem de errado? Eu vou já te explicar e vou dar o endereço. Às vezes precisamos, como já disse anteriormente, voltar um pouco atrás, retroceder e ir em busca do endereço que está na nossa mente. Ou seja, João capítulo 14, versículo 6. Jesus, certa ocasião, falando com seus discípulos, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, eu fecho essa maravilhosa oportunidade de poder estar falando contigo da seguinte maneira: se você quer de fato apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, você precisa ter a renovação do entendimento. E se você quiser ter essa renovação do entendimento, você precisa ter a mente de Cristo. E para você ter a mente de Cristo, você precisa voltar no endereço do caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus. Meu amado, foi muito bom estar falando com você. Eu quero deixar para meditação, fechando, Filipenses 4:7. Esse é o meu desejo do meu coração para a sua vida, para a vida de todos quanto me ouvem nesse exato momento. Filipenses 4:7 diz que o mesmo Deus de paz, que excede todo entendimento, possa estar mais e mais habitando na sua vida, na sua casa, entre os seus familiares, e que aonde você colocar as mãos, você possa ser próspero. Receba essa mensagem de Deus e que você possa, mais do que tudo, ser abençoado mais e mais. Um abraço, saudações em Cristo Jesus. Amém.